Muito bem. Então, vamos retomar a prova aqui, vamos tentar entender um pouquinho melhor. Lembra que eu quero mostrar que existem três possibilidades, né, para o comportamento transversal ao redor de um ponto da folha. E que cada uma dessas possibilidades me dá uma informação sobre a folha, sobre uma vizinhança da folha em todo lugar. Então, o que eu fiz, eu peguei um ponto da folha, peguei uma transversal, P sigma, tá bom? E para cada outro ponto da folha em sigma, eu tenho uma transversal pequena ao redor desse ponto, sigma 2, uma transversal pequena ao redor do ponto inicial P, que seria sigma 1, e um difeomorfismo que faz com que tudo que aconteceu em sigma 1 aconteça em sigma 2. Tudo que acontecer quer dizer cada vez que uma folha bater, né? Tá bom? Então eu tenho isso, essa propriedade aqui que é importante. Eu tenho um homeomorfismo aqui. Porque o que me importa é a topologia, de fato, né? Então, o homeomorfismo é dado pelo difeomorfismo F. Tá bom? Então, a primeira situação, agora eu vou olhar para a interseção de F da folha com essa transversal sigma. Então, a primeira situação é que esse ponto P seja um ponto isolado dessa transversal. Tá? Se esse ponto é isolado, se não um ponto de acumulação, significa que esse outro ponto Q também tem que ser um ponto isolado, né? Porque, como eu disse, tudo que acontecer em P ao redor de P acontece ao redor de Q. Tá bom? Então, se P é um ponto isolado nessa transversal, Q também vai ser, de fato, todo ponto vai ser isolado e, portanto, essa interseção é um conjunto discreto. Essa é a primeira situação. Tá bom? Então, quando não é um ponto isolado, quer dizer que é um ponto de acumulação, ou seja, o fecho está gerando mais coisas além de P. Tá bom? Então, ali, pode ser que o fecho esteja gerando muita coisa ao redor de P, ou não. Pode ser que esteja gerando pouco, mas está gerando alguma coisa. Então, a segunda situação é quando está gerando muita coisa ao redor de P, ou seja, o fecho da interseção da folha com sigma está gerando uma vizinhança ao redor de P, em sigma, né? Ou seja, esse P é um ponto interior desse fecho. Tá bom? Então, se F está cortando a sigma muito e está gerando uma vizinhança ao redor de P, ele vai fazer a mesma coisa ao redor de Q. Então, todo ponto vai ser interior, todo ponto da interseção. Né? Todo ponto aqui de sigma interseção F. Ou seja, se Q é um ponto interior, desculpa, se P é um ponto interior, Q também vai ser. Porque eu tenho esse homeomorfismo. Tá bom? E o terceiro caso é o caso em que P é um ponto de acumulação, mas não é ponto interior. Né? E isso mesmo vai acontecer para todos os pontos. Então, o terceiro caso é que isso aqui seja denso, seja todo, né? Mas que não tem interior. Né? Isso aqui, o fecho tem interior vazio. Tem interior vazio. Mas não tem pontos isolados, né? Sem pontos isolados. Deixa eu escrever aqui. Sem pontos isolados. Tá bom? Que seria o caso complementar dos outros dois. No primeiro caso, se P é um ponto isolado, quer dizer que eu posso pegar essa transversal, eu posso pegar uma vizinhança ao redor de P, onde essa seja o único lugar onde a folha bate nessa pequena vizinhança. Tá? E, portanto, a topologia induzida vai ser a mesma topologia da folha. Né? Se eu tenho uma vizinhança da variedade, né? Estou no primeiro caso, tenho aqui a folha, tenho P, eu vou poder tomar uma pequena vizinhança, onde o único lugar onde a folha bate nessa vizinhança é nessa placa que passa por P. Né? Então, nessa primeira situação, eu tenho que F é uma subvariedade mergulhada.
que a topologia vai coincidir, né? Eu vou encontrar uma base mergulhada, tá? Posso encontrar uma placa pequena que contém um ponto P, né? Seria essa. Que seja a interseção de um aberto em todo com P, né? Por quê? Porque numa transversal, P é um ponto isolado. Tá bom? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso mais interessante, mais difícil, né? Que é o caso em que a interseção gera um aberto ao redor de P. Então, olha, eu tenho aqui, eu acho que queria fazer um desenho maior. Tudo bem. Ao redor de P, eu vou ter um aberto. P vai ser um ponto interior, né? E todos os pontos nessa transversal vão ser pontos interiores, tá? Então, eu tenho aqui um pequeno disco. Vou agrandar o desenho, tá? Tem aqui a vizinhança folhada. Tem aqui a folha F. Tem o ponto P. Tá bom? Então, eu estou dizendo, olha, qualquer ponto que você pegar aqui, esse disco aqui eu vou chamar de D, tá? Esse aqui. Que estou agrandando aqui. Esse aqui é o D, que contém P, né? E que está contido no interior, né? Está contido aqui. Disco, tá? Um pequeno disco. Disco de dimensão S, né? De dimensão S. Da dimensão da transversal, né? Disco aberto, claro. Então, eu estou dizendo o seguinte, qualquer ponto nesse disco é aproximado por um ponto da folha. Não é isso? Então, se eu pegar um ponto aqui no disco, tem um ponto bem, para qualquer aberto ao redor desse ponto, tem aqui um ponto da folha bem próximo desse pontinho vermelho no disco. Tá? Mas a única maneira na qual a folha entra nessa vizinhança é através de placas, né? Porque essa é uma vizinhança folhada. A folha, ela não sei como ela é aqui fora, né? Não sei como ela vem aqui fora. Mas quando ela entra aqui, ela entra assim. Ó. Tá certo? Então, se esse ponto vermelho pode ser aproximado na transversal verde por um ponto da folha, significa que toda essa placa do ponto vermelho, qualquer ponto dessa placa é aproximado por um ponto da folha no aberto. Tá bom? Então, a conclusão que eu estou tirando aqui é o seguinte, né? A união de alfa x com x em D. Essas são as placas passando por ponto de D que estão contidos no fecho da folha. Tá bom? Se eu aproximo um pontinho do disco verde por um ponto da folha, toda a placa vai ser aproximada por pontos da placa da folha. Esse azul é a folha de F, né? Esse azul aqui vem daqui, ó, de F. Tá bom? Porque a única maneira, a folha não pode entrar nesse disco, a folha não pode vir aqui e aproximar assim. Ó. Ela só entra ali por placas. Tá? Então, se ela aproximou o ponto vermelho, ele aproxima a placa inteira. Tá bom? Então, o que eu estou falando é que toda essa vizinhança está contida no fecho de F. Toda essa vizinhança dessa primeira placa. Seria uma vizinhança do ponto P. Tá bom? Isso aqui dá uma vizinhança. Né? Dá uma vizinhança da placa que contém P e está contido no fecho de F. Tá? Só que eu sei que F é um conjunto invariante, porque uma folha, né? Por definição, F é invariante. Eu sei que F é invariante. F é invariante. Saturado de uma folha é a própria folha. Então, o fecho é invariante. Fecho é invariante. Tá bom?
Portanto, se eu pego o saturado dessa pequena vizinhança V, lembra que V é essa pequena vizinhança verde ali. Se eu pego o saturado, ou seja, eu pego todas as folhas que passam por algum ponto de V, isso está contido no saturado de F barra. Mas como F barra é invariante, o saturado é o próprio F barra. Então, eu vou encontrar uma vizinhança, um aberto, na variedade, mas ao longo de toda a folha. Tá bom? Então, esse seria o segundo caso. A folha vai ser densa não só na transversal, não só num pequeno aberto transversal, vai ser densa numa vizinhança toda de F. Eu vou encontrar um aberto mesmo. E o terceiro caso, complementar dos outros dois. Você não precisa falhar muito, né? Todo ponto é de acumulação, mas só não gera pontos interiores. Tá? Essa seria a prova do teorema. Tá bom? Muito bem. Então vamos falar agora de folha fechada, né? Quando uma folha é um conjunto fechado. Tá bom? Então eu tenho uma folhação, tenho uma folha, eu não disse, F é uma folha. E eu tenho três afirmativas equivalentes. Primeiro, F é fechada. Isso equivale a você dizer que se você tem uma carta folhada, com fecho compacto, desculpa, com um compacto, o fecho de um compacto. Carta folhada pode ser eu estou desenhando como pequenos quadrados, mas carta folhada pode ser um conjunto muito grande, né? Você poderia precisar de uma única carta para folhear a variedade inteira. Então, isso aqui é uma condição mesmo. Fecho compacto. Então, a interseção de U com F é um número finito de placas. E um número finito de placas. Tá bom? E a terceira condição, né, é que a inclusão da folha na variedade. Isso aqui é a identidade, né? Esse mapa é próprio. Lembra que o mapa próprio é um mapa que traz compactos sem compactos, né? Ou seja, I-1 de K compacto. Para todo K compacto. Tá bom? Se a folha satisfaz alguma das três condições, ela vai ser mergulhada. Em qualquer caso, principalmente pela 2, né? Se a placa, se a vizinhança, se a carta folhada corta a folha em um número finito de placas, você pode diminuir para isolar cada um desses abertos, e aí você vai ter, então, uma estrutura de variedade mergulhada. Em qualquer caso, F é mergulhado. Tá bom? Então, vamos fazer a prova. O que eu disse aqui? Faça a prova 1 implica 2, né? Um implica 2. Folha fechada. Então, eu pego uma carta folhada com fecho compacto, que é essa aqui. Opa. Essa aqui, carta folhada, e estou supondo que eu fecho compacto, tá? E eu pego uma transversal à folha aqui dentro de U. Isso é uma transversal um pouquinho menor, tá? Fica dentro, que fica no interior mesmo. Então, como a folha é uma folha fechada, esse fecho
é a mesma coisa que eu fecho, que é F, porque a folha já é fechada, interseção sigma bar. Tá bom? Então, olha, estou vendo o que acontece com o fecho da folha na transversal, né? Como ela está batendo lá na transversal. Tá? Isso dá a mesma coisa que intersectar a folha F com o fecho de sigma. Então, se esse aqui é um disco, né? Sigma é um disco transversal, eu vou considerar o fecho, eu vou considerar o bordo também. Tá? Ela pode vir e cortar aqui, inclusive. É a folha. Tá bom? Estou considerando o fecho, só para ter um conjunto compacto. Mas eu sei que a folha, em cada carta folhada, dá um conjunto enumerável de placas. Tá? Eu sei que F, interseção 1, é enumerável. É uma quantidade enumerável de placas. Isso é um exercício, né? Enumerável de placas. Em particular, né, isso aqui tem que ser um conjunto enumerável. Tá certo? Porque isso aí está contido na interseção de F com 1. Em particular, esse conjunto tem que ser enumerável, que é igual. Então, eu tenho que esse conjunto é enumerável. Tá bom? Se um conjunto é numerável, então ele não pode ter interior e não pode ser perfeito. O conjunto perfeito é não enumerável. Então tem que ser discreto. Tá bom? Tem que ser discreto. A folha é fechada, o fecho de U compacto tem que ser finito. Então aqui acaba. Pelo teorema anterior. Tá? Só pode ou ter interior, ou ser perfeito, ou ser discreto. Tá? Não é perfeito, porque perfeito é não enumerável. Não tem interior, porque também não é numerável. Portanto, tem que ser discreto. Portanto, tem que ser finito. Né? Porque o fecho de U é compacto. Tá? O fecho de sigma barra é compacto também. O fecho de sigma. Então, se prova 1 implica 2. 2 implica 1. Não sei se vai dar espaço para fazer tudo. Vamos lá. 2 implica 1. Então, eu tenho que existem vizinhanças. Fazer só na marra, tá? Deixa eu ver. Eu quero mostrar que a folha é fechada, né? Então, pega uma sequência, não é isso? Na folha. Sequência na folha. Que converge por um ponto que pode estar, em princípio, fora da folha. Tá bom? Então, você pega uma vizinhança compacta desse ponto P. Então, tem aqui o ponto P. Esse aqui não é a folha. Essa aqui é a folha que passa por P, que é outra folha, em princípio. Não tem que ser a mesma, né? E eu estou pegando uma carta folhada compacta aqui, ao redor de P. Tá? Então, como é uma carta folheada compacta, eu sei que a folha F, ela entra no máximo uma quantidade finita de vezes nessa carta. 1, 2, 2 vezes. Pode ser mais, mas só um número finito. Tá bom? Mas nessa quantidade finita, eu tenho uma sequência que converge a P. Então, uma delas tem que ser essa, né? Uma das vezes que a folha F entra, tem que passar por P. Senão, eu não vou poder, se só tem um número finito, não vou poder me aproximar de P. Então, uma delas tem que ser essa, e, portanto, o P está na folha. Tá bom? A folha é fechada. Isso 2 implica 1. 1 implica 3 e 3 implica 2, é fácil, tá? 1 implica 3. Quer dizer que a inclusão é própria, né? Vamos fazer só para ter uma ideia. Fácil, né? Pega o K compacto. Lembra que a inclusão vai da folha em M, né?
Pego K em M compacto. Eu estou supondo que a folha é fechada. Então, I a menos 1 de K significa todos os pontos de F que caem dentro de K, ou seja, isso aqui, K interseção F. Compacto, né? Porque um compacto interseção com um fechado. Pronto. E 3 implica 2 também é fácil. Um argumento de compacidade. Né? 3 implica 2 vou deixar como exercício. Façam, tá? Tentem primeiro. Muito bem, então vamos passar por um outro assunto. Esse assunto que não é tão fundamental no resto da disciplina, no resto do curso, mas sim, é bem interessante, de fato, ele ainda é presente na pesquisa, tá? Esse tipo de conjuntos, eu não sou especialista, tá? Mas tem gente, o Alcides, por exemplo, ele tem alguns trabalhos, e isso vai ser um assunto também, se alguém quiser falar, tá? Eu vou propor mais informação, mais bibliografia. Esse aqui é um assunto de exposição também. Tá? Tem alguns artigos, no mesmo livro tem alguns exemplos de construção desses conjuntos. Quem quiser expor sobre isso, tem ali um tema também para falar. Então, o que é o conjunto minimal de uma foliação? Eu tenho M uma variedade, F uma foliação. Então, o conjunto é minimal. Primeiro, ele tem que ser no vazio, claro. Tem que ser fechado e tem que ser invariante. E ele tem que ser minimal nesse sentido, com essas propriedades. Ou seja, se eu tenho um conjunto fechado invariante dentro do meu conjunto, só pode ser vazio ou pode ser o conjunto inteiro. Tá? Eu não posso tirar nada do meu conjunto mantendo as propriedades de ser fechado e ser invariante. Tá bom? É minimal nesse sentido. Então, primeiro exemplo, um exemplo mais simples. Folha fechada. Se eu tenho uma folha fechada, esse conjunto é minimal. Por quê? Ele é folha, portanto, invariante. Ele é fechado porque uma folha é fechada. E ele é minimal. Se eu tenho um conjunto fechado invariante contido numa folha, se ele é invariante, tem que ser a folha toda, né? Tá claro isso? Deixa eu ver. Se eu tenho mulinha contido em F, fechado invariante, então, e no vazio, né? Mulinha no vazio. Então, eu pego um ponto em mulinha. Então, o saturado do ponto, ou seja, a folha que passa por esse ponto, está contido em mulinha. Mas a folha que passa pelo... Lembra que o mulinha está contido em F. P está em mulinha. Então, P está em F. Então, a folha que passa por P é F. Então, isso aqui tem que ser F. Então, mulinha está contido em F, F está contido em mulinha, então tem que ser iguais. Tá? Então, uma folha fechada, um conjunto minimal. Tá bom? Segundo exemplo, imagina a foliação de Hebb no S3. A única folha fechada é o touro, né? Então, esse aí é um minimal. O touro, né? Ele é o minimal. Qualquer outra folha é não fechada, porque qualquer outra folha acumula no touro. Então, não pode ter mais... Se você tem um conjunto minimal que sai do touro, ele vai conter o touro. Bom, exercício. É o único minimal. Acho que é claro, né? Se você tem um minimal, se você tem outro minimal,
Como toda folha acumula no touro, esse outro minimal tem que conter o touro. Mas o touro já é minimal, então tem que ser o próprio touro. Tá bom? Então o touro é o único minimal. E tem o exemplo 3, que é o fluxo irracional no touro. Vocês devem conhecer, né? Você pega um quadrado, você pega uma foliação por retas com inclinação irracional, né? Então isso dá folhas densas, né? Quando você identifica. Quando você identifica esse lado com esse, e as horizontais te dão um touro, você tem uma foliação onde toda a folha é densa. Isso aqui é fluxo irracional. Então, o único minimal é o próprio touro. Tá bom? O único minimal é o próprio touro. Porque qualquer outra folha, ele acumula em tudo. Tá bom? Então, como o minimal tem que ser fechado, o único vai ser tudo. Sempre existe minimal? Não sei. Quando a variedade compacta existe. É por isso que um assunto de pesquisa nas foliações holomorfas singulares, né? Porque o problema, eu tenho esse teorema, se a variedade é compacta, toda a foliação possui minimal. Aqui eu coloquei M, mas está errado aqui F, né? F possui um conjunto minimal. Isso é o lema de Sor, né? Você pega o conjunto de todos os fechados invariantes, né? Se é fechado, compacto, né? Porque a variedade é compacta. Isso aqui é compacto, K compacto, no vazio, invariante. Com a ordem parcial dada pela inclusão, isso satisfaz aquela condição de cadeia, né? Se você pegar um conjunto completamente ordenado, você toma a interseção de todos, e isso aí dá um conjunto minimal. Tá? Então, ele tem elemento minimal. Dá um... lema de Sor. Você pega um conjunto de compactos que esteja totalmente ordenado, ou seja, uma cadeia, né? Um contido em outro, no outro, no outro. Você intersecta todos, isso dá um compacto no vazio, por ser compactos. Se cada um deles é invariante, interseção é invariante. E esse é um conjunto mínimo, né, dessa cadeia. Então, esse aqui tem um conjunto minimal, e esse conjunto minimal é um conjunto minimal da foliação. Tá? Então, a prova é basicamente o lema de Sor. Quando a gente trabalha com foliações holomorfas, essas foliações têm singularidades, então elas são foliações nesse sentido fora de um conjunto fechado. Então são foliações num conjunto aberto, em geral, variedades quasi-projetivas, por exemplo. Então não é tão fácil responder essa pergunta, né? Se sempre tem minimal. Tá? Mas isso é um assunto para exposição, como eu disse, o Alcides tem um artigo. Eu vou explicar isso na discussão, tá? Para terminar a aula, tem esse teorema aqui. Se eu tenho um conjunto minimal, ele satisfaz as seguintes propriedades. Toda folha contida nesse conjunto, esse conjunto tem que ter folhas, né? Porque é invariante. Se ele tem um ponto, ele tem a folha inteira. Toda folha é densa, ou seja, qualquer folha nesse conjunto minimal, ele acumula em todo o conjunto minimal. Se o conjunto minimal tem várias folhas, qualquer folha nesse conjunto minimal acumula nas outras folhas. Toda folha é densa. Se tem interior no vazio, se o conjunto minimal tem algum pedacinho de interior, ele vai virar tudo. Tá? Ele vira tudo. Agora, se eu pegar uma pequena seção transversal, tá? Pega com a dimensão da foliação, que corta o conjunto minimal, e o conjunto minimal não é uma única folha fechada, ele tem mais elementos além de uma única folha, se ele não se reduz a uma folha fechada. Então, eu tenho aqui a foliação, eu tenho aqui transversal, e o conjunto minimal é uma união de folhas, né, porque ele é saturado, ele vem e bate aqui no transversal. Tá?
Se a única folha do conjunto minimal é essa folha que bate, acabou, é uma folha. Mas se ela tem, além dessa, tem outras folhas, então essa interseção é um conjunto perfeito. Tá? Ou seja, todo ponto é de acumulação. Se além disso, eu estou falando de uma foliação de codimensão 1, se eu tenho codimensão 1, é a codimensão, ou seja, a transversal é um intervalinho, isso aqui é um pedaço de intervalo. Tá? E o minimal não corta o borde, não corta o borde do intervalo, o bordo, né, do intervalo, a fronteira, o minimal fica dentro. Então, sim, então tem que pedir que tenha interior vazio também, porque se não tem interior vazio, vai ser todo, né? E tem interior vazio, então, a interseção é um conjunto de Cantor. Então, um conjunto de Cantor é um conjunto homeomorfo ao conjunto de Cantor que todos vocês conhecem, né? Então, nesse caso, a gente diz que é um minimal excepcional. Tá? Então, vamos fazer a prova. Caso 1. Acho que o primeiro caso é fácil. Deixa eu ver. Eu quero mostrar que a folha acumula em todo, né? Então, eu pego uma folha no minimal. Então, o fecho da folha no vazio, né? Claro. E está contido no minimal. Fecho da folha está contido no fecho do minimal, mas o minimal é sempre fechado, então está contido no minimal. O fecho da folha é fechado e invariante. Não é vazio, então tem que ser todo. Tá bom? Tem que ser tudo. Então, toda a folha acumula em todos os lugares do minimal. Parte 2. Eu vou supor que tem interior no vazio, eu vou mostrar que é todo. Tá? Se o minimal tem interior no vazio, tem que ser todo. Então, se ele tem interior no vazio, quer dizer que contém um aberto, né? Aberto. Tá bom? Então, toda folha que está em 1, toda folha contida em 1, toda folha da foliação, né? Toda folha no minimal em 1. Eu sei que toda folha é densa no minimal, pela parte 1, né? Portanto, toda folha tem que cortar meu aberto. Corta A. Tá bom? Significa que se eu saturo, se eu pegar o saturado de A, dá o minimal. Porque toda folha, todo ponto de mu, eles têm alguma folha. E essa folha vem e bate lá. Então está no saturado, né? Lembra que o saturado é, a partir de A, você pegar todas as folhas que batem nele. Então mu é F de A. Mas o saturado de um aberto é aberto. Então mu é aberto e fechado, tem que ser tudo, né? Então mu é tudo. Claro que a variedade tem que ser conexa, né? Porque senão eu poderia ter várias componentes. Numa delas eu tenho um minimal que dá todo, e noutra eu tenho uma folha fechada única que é o minimal. Então, ela tem que ser conexa para poder valer a propriedade 2. Michael, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Por que existe uma folha contida em Mi? Isso é pela minimalidade? É isso? Não, o mu é no vazio, né? Ele não vazio. Então você tem um ponto nele. Mas mu é invariante também. Se você tem um ponto, a folha toda que passa por esse ponto está contida em mu. Entendeu? Certo. Mu é um conjunto minimal, mas ele é no vazio, fechado, e ele é invariante. Ou seja, se você pegar qualquer ponto, toda a folha passando por esse ponto, ele não contém só... Ele é saturado, ele não contém só pontos, ele contém todas as folhas que passam pelos seus pontos. Tá bom? Ah, tá certo. Parte 3, qual a parte 3? Perfeito, né? O que acontece? Pega um ponto em mu interseção transversal. Pega esse ponto aqui. Então, esse ponto está em mu interseção transversal. Tá? Então, como está em mu,
a folha que passa por P está contida em mu. Tá bom? Tá aqui, ó. Folha que passa por P. Se o enunciado da parte 3, ele diz: se mu não se reduz a uma folha fechada. Então, se eu tenho outra folha, contida em mu, né, eu sei que essa folha é densa no conjunto mu, porque eu sei que toda folha dentro de mu é densa, pela parte 1, certo? Então, eu sei que essa folha tem que se acumular, que esse ponto estando aqui, estando em mim, ele está no fecho de F'. Então a F' tem que vir e se aproximar desse ponto, né? F' tem que chegar nesse ponto. Tá? E, portanto, P vai ser um ponto, quer dizer, vai ser um ponto de acumulação. Né? Então, isso significa que P é de acumulação. De acumulação de mu interseção F. Mu interseção sigma, desculpa. Tá bom? Porque qualquer outra folha, se eu pegar qualquer outra folha, que não é F, ela tem que chegar no ponto P. Se ela chega, quer dizer que ela entra na vizinhança folhada. Ela só pode entrar por placas, então ela vai bater na transversal até se aproximar de P, e P vai ser o ponto de acumulação. Então, todo ponto de acumulação, portanto, seria um conjunto perfeito. Tá bom? E a parte 4 seria, eu estou com um conjunto perfeito, ele não corta o bordo, né? Então, se eu tomo fecho, se eu corto com o fecho de sigma, isso dá a mesma coisa que mu interseção sigma. Porque mu não corta o bordo, né? Então tem que corta só o interior de sigma, tá? Mas mu interseção fecho de sigma é compacto, né? Eu tomo sigma com fecho compacto. Eu já sei que mu interseção sigma é perfeito. Mais alguma coisa? Eu estou supondo que tem interior no vazio, né? Tá bom? Então, conjunto no intervalo, compacto, perfeito com interior vazio. Tem que ser um conjunto de canto. Tá? Só pode, né? Então, é canto. Então, compacto, perfeito, com interior vazio.